Você já imaginou descobrir que um homem foi capaz de enxergar fórmulas que o resto do mundo levaria décadas para entender? Não resolver. Não deduzir passo a passo. Enxergar. Como se a matemática não fosse algo que ele estudava, mas algo que falava com ele. Durante anos, isso soou como exagero, lenda, romantização de um gênio. Mas quanto mais você investiga a vida de Srinivasa Ramanujan, mais desconfortável a história fica. Porque ela não parece a trajetória normal de um matemático brilhante. Parece o registro de uma mente operando em outra frequência. Um jovem pobre do sul da Índia, sem formação acadêmica sólida, sem acesso aos grandes centros intelectuais da Europa, sem professores famosos moldando seu pensamento, começou a produzir resultados tão avançados que os maiores matemáticos da Inglaterra ficaram atordoados. E o mais estranho de tudo é a explicação que ele dava. Ramanujan dizia que muitas das fórmulas vinham em seus sonhos. Ele via uma espécie de tela vermelha, como sangue em movimento, e uma mão escrevia identidades matemáticas diante dele. Ao despertar, ele as anotava imediatamente. Para alguns, isso era misticismo. Para outros, loucura. Mas havia um problema para quem quisesse rir dessa história: as fórmulas estavam certas. E quando fórmulas certas começam a aparecer no sonho de um homem que ninguém conhecia, a pergunta muda completamente. A questão deixa de ser se ele era estranho. A questão passa a ser: o que realmente estava acontecendo dentro da mente dele? Tudo explode de verdade em 1913, com uma carta que quase foi ignorada. Do outro lado do mundo, em Cambridge, estava G. H. Hard, um dos matemáticos mais respeitados da Inglaterra. Hard era o oposto perfeito de qualquer imagem mística de genialidade. Frio, rigoroso, extremamente lógico, quase incapaz de tolerar pensamento nebuloso. Para ele, uma afirmação matemática sem prova era praticamente uma provocação. Então imagine a cena. Em meio à rotina acadêmica, Hard recebe um envelope vindo da Índia. Papel simples, aparência modesta, assinatura de um homem desconhecido trabalhando como escriturário em Madras. Nada ali sugeria grandeza. Nada ali pedia atenção especial. Era exatamente o tipo de correspondência que poderia ser descartada em segundos. Só que Hard abriu. E lá dentro não encontrou um pedido de emprego, uma recomendação ou uma tentativa desesperada de impressionar. Encontrou páginas e mais páginas de resultados matemáticos. Teoremas, identidades, séries infinitas, relações entre números. Algumas daquelas expressões pareciam estranhas demais. Outras, belas demais. Hard chamou J. e Littlewood, seu colega, e os dois começaram a analisar aquilo juntos. O que parecia absurdo aos poucos se transformou em espanto. Não era o trabalho de um amador tentando parecer profundo. Não era a imitação desajeitada de linguagem acadêmica. Havia ali algo real, algo de altíssimo nível, algo que não se parecia com nada que eles já tinham visto. Hard mais tarde admitiria que aqueles resultados o derrotaram completamente. E isso, vindo de Hard, era quase inacreditável. Porque um dos melhores matemáticos do planeta estava olhando para a produção de um desconhecido e concluindo que ali existia um talento fora de escala. Mas isso só tornava tudo mais inquietante. Quem era esse homem? Como alguém sem o treinamento formal dos europeus estava escrevendo daquela maneira? E principalmente, de onde aquilo vinha? A resposta de Ramanuja não deixava as coisas mais fáceis. Quando perguntavam como ele chegava àquelas fórmulas, ele não descrevia um método convencional. Não falava em longas cadeias de prova, nem em desenvolvimento gradual, nem em regras sistemáticas de raciocínio como os professores adoravam ensinar. Muitas vezes, ele simplesmente dizia que sabia. E em alguns casos dizia ainda mais do que isso, dizia que via os resultados em sonhos, como revelações. Para uma mente como a de Hard, isso devia soar quase insuportável. Porque toda a matemática europeia moderna se sustentava na disciplina da demonstração. Você não podia apenas sentir que algo era verdadeiro. Você precisava provar. Precisava construir uma ponte sólida entre a intuição e a certeza. Ramanujan, porém, parecia surgir já do outro lado da ponte. Ele chegava com a verdade pronta, mas sem mostrar o caminho completo.
E esse era o paradoxo que o tornava tão fascinante. Quanto mais misterioso soava seu processo, mais reais eram seus resultados. Se ele fosse apenas extravagante, seria fácil ignorá-lo. Se fosse apenas religioso, seria simples enquadrá-lo em uma narrativa espiritual. Mas ele não era apenas isso. Ele produzia matemática de altíssimo nível. E o que sai de uma mente assim não pode ser descartado só porque a explicação parece estranha. Pelo contrário, quando a estranheza vem acompanhada de acerto repetido, ela exige ser levada a sério. Para entender isso, você precisa voltar muito antes da carta. Precisa olhar para a infância de Ramanujan e perceber que sua história já começa fora do padrão. Ele nasceu em 1887, no sul da Índia, em uma família pobre. Não havia luxo, não havia biblioteca particular, não havia professor célebre prevendo um futuro extraordinário para aquele menino. O ambiente era comum, até duro. Mas desde cedo ficou claro que algo nele funcionava de forma diferente. Ainda criança, ele demonstrava uma relação incomum com números. Não era apenas rapidez. Não era só facilidade escolar. Era intimidade. Enquanto a maioria das crianças aprende aritmética como quem decora ferramentas, Ramanujan parecia sentir que os números tinham textura, personalidade e estrutura própria. E essa sensação só se intensificou com o tempo. Na adolescência, ele encontrou um livro que mudaria sua vida, uma coletânea de resultados matemáticos cheia de teoremas e fórmulas, mas quase sem demonstrações detalhadas. Para a maior parte dos estudantes, esse tipo de obra seria um pesadelo. Seria como olhar para um mapa com o destino marcado, mas sem estradas desenhadas. Só que para Ramanujan aquilo foi combustível. Em vez de recuar, ele avançou sozinho. Pegava os resultados e tentava reconstruir as provas por conta própria. Quando não encontrava o caminho exato, criava o seu. E aos poucos aconteceu algo decisivo, ele não estava mais apenas aprendendo matemática. Estava começando a viver dentro dela. É aqui que a história ganha um tom quase doloroso, porque o mesmo dom que o elevava também começou a isolá-lo. Ramanujan mergulhou tão fundo em matemática que o resto do mundo perdeu importância. Em uma estrutura educacional comum, isso foi um desastre. Ele podia brilhar em números, mas ignorava outras disciplinas, falhava em exames, acumulava frustrações institucionais. Em termos acadêmicos, parecia um fracasso. Sem diploma, sem carreira estável, sem o tipo de credencial que abre portas. É uma ironia brutal. Um dos maiores gênios matemáticos da história foi visto, por muito tempo, como alguém inadequado para a vida universitária. E não porque fosse incapaz, mas porque sua mente estava orientada para uma única obsessão com intensidade quase total. Ele tentou seguir os caminhos tradicionais, mas não conseguiu se dobrar a eles. Foi reprovado, perdeu bolsas, enfrentou dificuldades econômicas e, em certo ponto, precisou aceitar um trabalho burocrático para sobreviver. Imagine isso por um momento. Durante o dia, carimbos, registros, papéis, rotinas banais. À noite, cadernos cheios de fórmulas que séculos de tradição matemática não tinham produzido daquela forma. É justamente esse contraste que torna a sua vida tão eletrizante. Porque a genialidade, ali, não estava protegida por um ambiente ideal. Ela estava comprimida dentro de uma existência estreita, quase sufocante. E mesmo assim continuava explodindo. Essas noites de trabalho silencioso foram fundamentais. Enquanto o mundo tratava como um pequeno funcionário sem importância, Ramanujan preenchia páginas e mais páginas com resultados próprios. Não era uma produção ocasional. Era uma torrente. Séries, partições, números primos, identidades modulares, aproximações surpreendentes. Ele escrevia como se estivesse acompanhando um fluxo que não podia parar. E aqui aparece uma coisa que muita gente subestima quando fala de genialidade: volume. Um mito do gênio costuma destacar o brilho, a faísca, o instante mágico. Mas em Ramanujan existia também repetição extrema, trabalho contínuo, imersão obsessiva. Ele não era um homem que tinha uma boa ideia por mês. Ele vivia dentro de uma máquina mental que parecia operar matemática sem descanso.
E isso importa porque ajuda a desmontar a leitura superficial do gênio sobrenatural. Quando alguém dedica anos inteiros a uma única estrutura de pensamento, em um nível quase absoluto, o cérebro começa a reorganizar seus próprios reflexos. A intuição muda. A percepção muda. Padrões que para outra pessoa seriam invisíveis passam a saltar aos olhos. Relações que exigiriam páginas de cálculo em uma mente comum podem surgir como percepção direta em uma mente transformada pela repetição radical. Ramanujan talvez não fosse um mágico. Talvez fosse algo muito mais impressionante, uma prova viva de até onde o cérebro humano pode ir quando uma obsessão absorve tudo. Ainda assim, mesmo a obsessão tem limites quando falta reconhecimento. Ramanujan tentou mostrar seu trabalho a matemáticos locais, mas poucos entenderam. Alguns ficaram intrigados, outros desconfiaram, e havia quem simplesmente não soubesse o que fazer com aquele material fora do padrão. Então ele começou a escrever para matemáticos ingleses. Algumas cartas foram ignoradas. Outras não receberam resposta. O que faz sentido, aliás. Pense no ponto de vista deles. Do nada, surge um desconhecido do outro lado do Império Britânico enviando páginas cheias de símbolos e resultados extraordinários. A probabilidade de parecer um excêntrico qualquer era enorme. Só que Ramanujan insistiu. E essa insistência também faz parte do seu mito. Porque muitos gênios são lembrados como se tivessem sido inevitavelmente reconhecidos. Não é verdade. Em muitos casos, o mundo quase os perde. Com Ramanujan, foi por pouco. Se a carta tivesse caído nas mãos erradas, se Hard estivesse mais apressado naquele dia, se o preconceito fosse um pouco mais forte, talvez o nome de Ramanujan hoje fosse apenas uma nota obscura em algum arquivo colonial. Mas a carta foi lida. Hard percebeu o que tinha diante de si. E então começou uma das parcerias mais improváveis e fascinantes da história intelectual. A ida para Cambridge foi um salto brutal. Não apenas geograficamente, mas existencialmente. Ramanujan saiu do sul da Índia e foi parar na Inglaterra em um momento turbulento, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. A diferença de clima, cultura, alimentação e rotina era gigantesca. Para qualquer pessoa já seria duro. Para alguém profundamente ligado à própria tradição religiosa, com hábitos alimentares rígidos e pouca familiaridade com o ambiente britânico, era um choque imenso. E aqui existe um ponto que costuma ser reduzido em narrativas simplificadas: o custo humano da genialidade. É bonito dizer que ele foi para Cambridge e brilhou. Sim, ele brilhou. Mas esse brilho teve preço. O frio o afetava. A comida adequada era difícil. O isolamento cultural era real. Havia o peso de estar longe de casa, longe do próprio mundo, tentando traduzir uma intuição quase selvagem em uma linguagem de prova aceitável para a academia ocidental. Não era apenas uma mudança de país. Era quase uma cirurgia intelectual e emocional. Mesmo assim, ele avançou. E avançou de forma espetacular. Em Cambridge, Hard teve a confirmação de que não havia exagerado. Ramanujan realmente operava em um patamar extraordinário. Seus resultados se multiplicavam. Seu nome começou a circular. O ex-escriturário sem diploma passou a ocupar um espaço entre os matemáticos mais relevantes de seu tempo. A academia que poderia tê-lo rejeitado terminou reconhecendo sua grandeza. Só que o mais fascinante em Cambridge não foi apenas a produção. Foi o choque de estilos mentais. Hard acreditava no rigor como fundamento absoluto. Ramanujan parecia tocar a matemática de outro ponto, mais profundo, mais imediato, quase sem intermediários. E essa diferença nunca deixou de intrigar quem observava os dois. Hard, tão lógico e disciplinado, ficou genuinamente maravilhado com Ramanujan. Em certo momento, descreveu a colaboração com ele como o único incidente romântico de sua vida. É uma frase famosa por um motivo simples: ela revela que havia ali algo mais do que respeito técnico. Havia assombro. Havia a sensação de estar em contato com uma forma rara de espírito criativo. Ramanujan não era apenas eficiente. Ele era desconcertante. Ele parecia chegar a verdades matemáticas por rotas que quase ninguém conseguia reconstruir completamente.
Para o mundo acadêmico, isso era ao mesmo tempo um presente e uma aprovação. Porque quando um homem aparece dizendo daqui está a resposta e a resposta se mostra correta, você é obrigado a aceitar que a mente humana pode trabalhar de maneiras mais vastas do que seus métodos formais gostam de admitir. É nesse ponto que voltamos aos sonhos. Porque o relato dos sonhos não é um detalhe decorativo na vida de Ramanujan. Ele é uma pista sobre como ele entendia a si mesmo. Segundo relatos preservados por pessoas próximas, Ramanujan descreveu experiências em que via uma tela vermelha e uma mão escrevendo fórmulas. Ele atribuía esse fluxo à deusa Namagiri, ligada à tradição religiosa de sua família. Muita gente ouve isso e tenta resolver rápido demais. Uns querem transformar o homem em místico puro. Outros querem ridicularizar a história como superstição. Mas talvez as duas leituras sejam rasas demais. O mais interessante não é decidir se a deusa realmente escrevia as fórmulas. O mais interessante é perceber que Ramanujan precisava de uma linguagem para nomear algo que acontecia dentro dele que provavelmente ultrapassava sua capacidade de explicação consciente. Quando uma mente trabalha tanto, por tanto tempo, em uma estrutura abstrata tão exigente, o inconsciente pode começar a produzir sínteses que o eu desperto não sabe descrever. O que para um cientista moderno pode soar como processamento inconsciente intenso, para um homem profundamente religioso do início do século XX podia soar como revelação divina. A experiência subjetiva talvez fosse parecida. Apenas a interpretação cultural mudava. E isso torna a história ainda mais rica. Por que não estamos vendo apenas um gênio descobrindo matemática? Estamos vendo um ser humano tentando traduzir a própria experiência de genialidade com as ferramentas simbólicas que tinha à disposição. Talvez o melhor jeito de entender isso seja imaginar o que acontece quando uma habilidade deixa de ser técnica e vira percepção. Pense em um músico capaz de identificar uma nota sem esforço. Pense em um enxadrista que olha para o tabuleiro e sente imediatamente o perigo, antes mesmo de calcular tudo. Pense em alguém que reconhece um rosto em uma multidão em menos de um segundo. Agora multiplique isso em uma escala quase absurda e aplique aos números. É assim que muitos relatos sobre Ramanujan soam. Como se ele não precisasse atravessar toda a ponte do raciocínio porque, em certo sentido, já enxergava a estrutura do outro lado. Isso não elimina o trabalho. Ao contrário. Significa que o trabalho foi tão profundo que se tornou invisível. A mente treinada por anos passa a produzir respostas de forma condensada. O processo inteiro está lá, só que comprimido abaixo do nível da consciência verbal. Ramanujan não necessariamente pulava a lógica. Talvez sua lógica estivesse tão incorporada que já não aparecia como passo a passo. É como um idioma aprendido até virar reflexo. Você não conjuga cada verbo conscientemente antes de falar. Você simplesmente fala. Com Ramanujan, a matemática parecia ter atingido esse grau de fusão. Então, quando você ouvir que Srinivasa Ramanujan via fórmulas em sonhos, talvez a melhor reação não seja acreditar cegamente nem zombar depressa demais. Talvez a melhor reação seja parar por um instante e admitir que a mente humana ainda guarda territórios pouco compreendidos. Alguns chamam isso de intuição. Outros chamam de inspiração. Ramanujan chamou de Namagiri. O nome muda. O espanto permanece. Porque, no fim, talvez o mais estranho não seja que ele sonhasse com matemática. O mais estranho é que, ao acordar, o mundo descobria que os sonhos dele estavam certos.